eu caí numa cilada do falso eu e acabei cocriando o que eu não queria. Tá vendo? Mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, vocês vejam que não é fácil. Esse falso eu, ele fica de plantão querendo dar uma puxadinha no nosso tapete. Aí vocês vão falar: ah, Eliane, então o que eu faço? Eu perco as esperanças, né? Porque se você, que já pratica tanto tempo, que é mestre em física quântica, ainda cocria o que você não quer, o que vai ser de mim? Não, não é isso. A questão é, nós acabamos cocriando o que a gente não quer todo dia. E aí, conforme nós vamos praticando e vamos trazendo esse conhecimento para a nossa vida, você vai cocriar o que você não quer uma vez por semana, vamos dizer assim. Depois vai passar para um mês. Depois, uma vez a cada 3 meses. Depois, uma vez a cada 6 meses. Depois, uma vez por ano. Mas lá uma vez ou outra, nós vamos escorregar, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Ninguém está aqui procurando perfeição. A gente está aqui querendo viver da melhor maneira possível, livre, leve, feliz e sem culpas, dentro da realidade que nós somos. E as infinitas possibilidades estão presentes a todo instante. Então, escorregou, percebeu que escorregou? Não tem problema. Já acessamos ali as infinitas possibilidades e mudamos a direção da situação. O problema é nós escorregarmos e não percebermos que escorregamos e continuar naquela espiral para baixo, né? Complicando cada vez mais a situação. Então, meus queridos, o que aconteceu? Vou contar para vocês aqui de um modo bem rápido, dando o meu próprio exemplo. Eu fui fazer eu comprei, né, algumas roupas numa loja dessas aí de departamento em dezembro e pedi para fazer o parcelamento em 4 vezes sem juros no cartão da loja, porque ganhava 10% de desconto e era uma compra maior e eu achei que aquele 10% valia a pena. Só que eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto desses cartões, dessas lojas, porque eu tenho na minha cabeça um paradigma que pode até ter a ver com a realidade ou não, não interessa, mas eu tenho um ranço, uma implicância que essas lojas, elas fazem de tudo para tirar vantagem do cliente. Esses cartões acabam não sendo vantajosos. Mas mesmo assim eu comprei. Aí o que aconteceu? Passou os 4 meses do parcelamento e eles continuaram me mandando as faturas. E aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí fui lá na loja, aí eu fui saber que tinha sido parcelado em 8 vezes com juros. Gente, eu fiquei com muita raiva. É umas bobeiras, né? Mas a gente fica com raiva. Porque eu falei, gente, eu nunca compro com juros, né? Eu não fiz essa compra. Por que esse negócio está parcelado em 8 vezes com juros? Eu tenho certeza que eu pedi 4 vezes sem juros. E aí me deu uma raiva. Isso é muito interessante, gente, porque quando vem essa raiva, aí você já toca a sirene. Tem falso eu no pedaço, né? Porque as emoções perturbadoras, elas vêm sempre acopladas às identidades. E aí eu comecei a conversar com um amigo meu, e por isso que é interessante nós ouvirmos a nossa própria fala. E aí, falando com ele, eu percebi que eu tava falando muito assim, porque o que me dá mais raiva é que eu já sei que essas lojas são assim, eu já sei que esses cartões são assim, me roubar, isso é roubo, o nome disso é roubo. E eu com muita raiva, assim, por ter caído num buraco que eu já conheço, já sabia, já tinha visto o buraco, né? Mas mesmo assim eu me deixei seduzir pelo desconto e tal e acabei fazendo a compra. Aí, gente, de repente eu percebi, eu falei, meu Deus, o que eu sempre
explico para os alunos, né? Que a realidade, os fenômenos que acontecem, que a gente chama de realidade, eles vão sempre validar os nossos paradigmas, tá? Então, se eu acredito que o mundo é de um jeito, os fenômenos vão sempre acontecer confirmando o meu paradigma, a minha crença e etc. Então, se eu acredito... Então, aí eu falei, gente, peraí, né? Eu tô confirmando o meu paradigma, a minha crença, porque eu sempre tive raiva desses parcelamentos, desse tipo de cartão. E por isso que eu tô com tanta raiva, porque eu caí numa coisa que eu já sabia, que eu já me irritava, mas eu fui lá e caí. Aí eu falei, pronto, aí ó, tá vendo? Cocriei o que eu não queria. Aí eu me lembrei do meu mestre, né, que ele diz assim, se você tá com medo, não faça. E aquilo me intrigava muito, porque eu falava, gente, mas a gente sempre ouve, né, não vai com medo mesmo, blá, blá, blá. Por que que o meu mestre fala, se tiver com medo, não faça? Isso não faz sentido. O que ele quer? Que eu fique paralisada com medo? E isso não fazia muito sentido para mim. E aí eu fui observando, como eu já fiz uma live com vocês há um tempo atrás, como que realmente o medo acaba cocriando. Aí é esse tema, né? Como cocriar o que você não... Como não cocriar o que você não quer. Que eu trouxe até a história de uma amiga minha, que ela teve um defeito no carro, levou na oficina, consertou, e ela precisava viajar, e o mecânico falou, não, tranquilo, pode ir com o teu carro tá consertado, tá 100%. Mas ela ficou com aquele medo, Aí o que ela fez? Ela pediu o carro do pai dela emprestado para fazer a viagem. Moral da história, fez a viagem, o carro do pai dela quebrou no meio da viagem. E foi pior ainda, porque o pai dela não tinha seguro, porque o pai dela anda pouco com o carro, ele não faz seguro. Então ela que teve que chamar guincho, foi muito mais estressante do que se ela tivesse ido com o próprio carro dela, que provavelmente não ia dar defeito, e se desse, ela tinha seguro, tinha a quem recorrer, né? Então, você veja, qual o movimento dela de pegar o carro do pai? Foi qual a emoção, qual a motivação, qual a energia, qual a vibração quando ela fez esse movimento? O medo. Ela foi lá e pediu o carro do pai dela emprestado. E aí o que aconteceu? O que ela cocriou? Justamente o que ela estava com medo. Aí eu comecei a reparar, aí eu comecei a ver, por exemplo, investimento financeiro. Uma vez eu fiz um investimento e não foi um bom investimento. Aí eu fiquei com tanta raiva, essas coisas, né, que dá assim, momentâneo, né? Porque eu tinha estudado, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Aí o meu namorado, na época, falou assim, não, tem esse outro investimento aqui, ó, esse com certeza vai dar retorno. Aí eu, na raiva de ter feito um mau investimento, tirei o dinheiro daquele investimento que tinha sido ruim e coloquei nesse investimento que o meu namorado estava dizendo que era bom naquele momento. Moral da história, foi pior ainda. Agora eu dou risada, porque o ganho disso foi muito bom, porque aí, nossa, aquilo ficou claro para mim. Eu falei, tá vendo? Por isso que os mestres falam da importância da motivação. Porque os mestres falam, quando você for sentar para meditar, qual é a sua motivação? Quando você for fazer uma live, como eu estou fazendo aqui para vocês, qual é a sua motivação? Tudo, o menor movimento que nós fizermos, nós devemos nos perguntar qual a nossa motivação. Porque essa energia da motivação é que vai junto. É que vai trazer o resultado do que você está fazendo. Então, você está fazendo com uma motivação positiva, com uma motivação abundante, que vai trazer abundância para todos,
né? Ou você está fazendo com medo, com autocentramento, com uma sensação de escassez. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas aí precisa da autoobservação, né? Então, quando eu percebi, né, que na verdade aquela situação toda que estava me irritando tinha ali o meu dedo de cocriação, aí ó, o Instagram deu até um joia. Isso aí é essa conclusão salvadora, libertadora, né? Porque aí eu lembrei disso, falei, gente, os fenômenos, né, eles sempre acontecem de modo a validar as nossas crenças. Então, por que eu tô tão irritada? Porque eu sempre acreditei que esse tipo de compra não é vantajosa, que a loja tapeia a gente, joga juros, faz a gente... E mesmo assim eu fiz a compra. Então, na verdade, o que está acontecendo? É a minha cocriação, né? O fenômeno sempre valida. Aí, quando eu percebi isso, a raiva passou, entendeu? Por isso a responsabilidade é tão boa, porque quando nós vemos... Porque o que dá raiva, o que paralisa é achar que nós somos vítimas, que nós somos injustiçados. No momento que a gente identifica ali o nosso poder, você fala, não, fui eu mesma que criei isso, então eu posso criar coisas muito melhores.